Hoje nós temos uma história de superação. Vocês vão conhecer o Jonathan Duque. Até daqui a pouco no Café Corporativo. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo aqui no nosso canal 25 hoje com o Jonathan Duque. Jonathan, meu brother, eu tive o prazer de conhecer o Jonathan não faz muito tempo, mas curti a história dele, curti trabalhar com o Jonathan, né? Muito obrigado por ter vindo ao café, viu? Eu que agradeço. E o Jonathan tem uma história muito bacana de superação e vem contar essa história aqui pra gente. O Jonathan que nasceu já em berço de ouro, não é isso? Foi mais ou menos assim. Mais ou menos, não, né? E aí eu resolvi trazer o Jonathan porque eu acho que essa história pode inspirar muita gente, Jonathan. O nosso público normalmente é um público que busca, que tem batalhas, que busca vencer essas batalhas, tem muito dragão para matar, né? E eu procuro trazer pessoas aqui que possam inspirar, ensinar, orientar, trazer conteúdo para o nosso telespectador e você não é diferente. O Jonathan hoje é empresário, mas não começou empresário, não é verdade? Não. Queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu esse cara que eu vejo aqui na minha frente, com quem eu tive o prazer já de trabalhar um pouquinho. Acho que tudo parte de um sonho. Acho que o sonho é o maior motivo para as pessoas acordarem todos os dias de manhã e fazer o que tem que ser feito. E a decisão é o que determina o teu resultado, e não a condição que você tem. Então, independente de onde você é, eu nasci no Secap, uma família muito simples, com várias dificuldades, como a maioria dos brasileiros hoje. Secap é um bairro em Jundiaí, né? É um bairro... Para quem está aqui em Jundiaí conhece, né? Exato. Quem tá fora, mas é um bairro bem... É um bairro simples. Simples. Né? Na verdade, o bairro Secap é a estruturação de pessoas que se moveram de periferia e foram morar dentro de um complexo. Né? E, então, um bairro perigoso, um bairro bem pobre, vamos dizer assim, mas o que importa é a decisão que a gente toma. E eu sabia de uma coisa, ali era onde eu não queria estar. E aí eu comecei a sonhar com coisas diferentes daquilo que fazia parte do meu cotidiano. E empreender era uma maneira de eu conseguir alcançar valores, alcançar objetivos mais altos do que as pessoas que ali moravam. E aí foi onde eu comecei empreendendo através da necessidade de poder ganhar mais dinheiro, e eu comecei com algo muito simples. Eu comprava coisas em São Paulo, no centro, na 25 de março, Sim. e buscava revender para as pessoas que me rodeavam. Só que eu cheguei a esgotar o público que eu tinha, porque eu era limitado às pessoas que moravam ali, limitado por poder aquisitivo de compra dessas pessoas, e eu comecei a ir para o centro da cidade. E ali no centro da cidade eu batia de loja em loja, eu pedia indicação de pessoas que eu também não conhecia. E eu já fazia networking naquela época, estamos falando de quanto tempo atrás? Há 20 anos atrás, 20 anos atrás. E aí você estava me contando também, em outro momento, que você, nesse mesmo momento, trabalhava em paralelo em lojas, é isso? Trabalhava em lojas. Comecei como jardineiro, fui trabalhar na limpeza de uma escola de informática, depois fui trabalhar como eletricista, e em paralelo, para ter renda extra, eu falei, preciso empreender. Foi aí que surgiu essa oportunidade de eu buscar algo diferente. Enquanto isso, eu já trabalhava como estoquista também, de sábado ou de domingo em outras lojas, tudo tentando potencializar ainda mais a minha renda, para poder ajudar em casa. E aí, nessa de você trabalhar com os eletrônicos que você vendia, eu entendi que você ia comprar em determinado lugar mais barato, né, um atacado, e vendia no varejo, é isso? Exatamente. E deu sempre certo? Nunca. As pessoas têm uma falsa ilusão que empreender vai trabalhar menos, a gente pinta um quadro do empreendedorismo que não é real. O empreendedor, ele tem todas as responsabilidades sem nenhum tipo de garantia. Sim. Diferente de quem trabalha como funcionário, que independente da performance, geralmente no final do mês você tem o teu salário garantido. E o empreendedor não, ele chega mais cedo, o empreendedor é o cara que sai mais tarde, o empreendedor tem que gerir, ele tem que vender, ele tem que contratar, ele precisa de ter várias habilidades, e se ele não tiver essas habilidades, ele precisa recrutar isso no mercado. Ele tem que entender, detectar qual é o ponto fraco, o deficiente, para ele poder seguir em frente e montar algo grande. Só que você aprende isso de duas maneiras. Ou você tem um mentor, alguém que pega na tua mão e te ensina o caminho, e é difícil as pessoas terem essa consciência. Sim. Ou é difícil as pessoas terem recurso para investir numa mentoria, ou você vai fazendo na raça. E na raça custa caro e leva tempo. E erra. É só errando que você vai aprender. Porque você coloca o barco na água, você navega sem rumo.
Aí você bate numa pedra, você fala, poxa, não deu certo, viro para a direita. Aí você entende que o problema não é a profundidade, é a velocidade, aí você ajusta. Aí você vê que não é a velocidade, é que o lugar onde você está não é propício para navegar. Você muda de lugar, você muda de produto, você muda de estratégia, você muda de recurso. Então, você vai mudando o teu negócio o tempo todo e isso custa caro, porque cada mudança é um novo investimento de tempo e de recursos financeiros. E muitas vezes até de expectativa, porque quando a gente está num negócio, a gente já sabe o potencial daquele negócio. E todos os momentos quando a gente muda de negócio, a gente tem um mundo novo ali. Sim. Que pode ser maravilhoso, pode não ser, né? Sim. Pode dar muito certo e muito errado. É o famoso expectativa versus realidade. Uhum. Todo mundo entra com expectativa. Só permanece quem é resiliente. Porque quando você se depara com o choque da realidade do mercado, se você não tiver resiliência de fato, não tiver muito bem definido aonde você quer chegar, você desiste no caminho. Bom, e falando nessa questão de desistir, em algum momento você me contou que você teve uma decepção aqui no seu comércio de eletrônicos e acabou resolvendo dar uma virada na tua vida. Que decepção foi essa? As decepções acontecem. E o negócio estava indo bem, trancos e barrancos, tinha venda, tinha novas conexões, novas pessoas e as coisas começaram a acontecer. Em passos lentos, mas você precisa enxergar a progressão. E aí, de repente, eu peguei todas as economias que eu tinha, porque estava dando certo, eu reverto em produto é estoque, não está perdido, vendi, estou com dinheiro, me capitalizo de novo e compro. E aí eu resolvi fazer um estoque maior. Os negócios estavam começando a acontecer, lembrando que era informal a minha venda, não tinha estabelecimento, era de porta em porta. E aí eu peguei tudo que eu tinha, encontrei um novo fornecedor, entreguei na mão desse fornecedor e falou, espera um minutinho, vou subir aqui na loja, que é atacado, você não tem acesso, você não consegue entrar, e eu já volto com a tua mercadoria. Eu coloquei todas as economias que eu tinha. Eu lembro que eu tinha pedido dinheiro emprestado para complementar, para eu fazer uma compra ainda maior. E aí eu entrego na mão desse homem, e esse homem sai pela porta do fundo do prédio que eu não sabia que tinha, e ele nunca mais voltou. E aí eu tinha um negócio que estava fluindo tudo bem e de repente eu já não tinha mais um negócio. E qual é a sensação aquele momento que você fala assim, já foi, vou voltar para casa? Você fica impotente, você não tem o que fazer, não está sob o teu controle. Eu tive um sonho de morar fora do Brasil. Eu falei, essa é a minha hora. Eu tinha uma moto, peguei uma moto, vendi essa moto, comprei passagem e eu tinha $1.000, na época era uns R$2.000, R$2.000 e poucos reais. Eu falei, com esse dinheiro que eu consigo passar um mês, eu vou morar fora do Brasil. Tinha sonho de ir para vários países, mas eu não tinha condições financeiras para ir para os Estados Unidos, Europa, Austrália, como eu gostaria. Só que eu sempre gostei de praia. E tinha Costa Rica no mapa, não sabia nem onde ficava, mas tinha praia bonita, tinha onda, eu gostava, né? Tinha vulcão, eu falei, poxa, deve ser interessante, e tá fora do Brasil. E aí eu acabei escolhendo Costa Rica e eu pousei naquele país sem conhecer nada, ninguém, não falava o idioma, e acho que foi um dos maiores desafios, eu acho que foi o Day One, o que virou a minha vida de fato, de expansão, olhar para a direita, olhar para a esquerda e não saber de fato para onde ir. Ali eu comecei uma nova história do zero. Como é que você conseguiu desenvolver lá? Eu lembro que cheguei a dormir na rua, fui morar numa pensão de favor, não tinha o que comer, passando fome literalmente. Eu lembro que eu pegava coco da árvore para beber água e comia aquele coco, era o que eu tinha. Uma vez eu estava dormindo no chão, uma pessoa falou, você quer dormir aqui dentro? Dorme aqui na sala. Então eu vivi numa condição difícil na Costa Rica, foi por pouco tempo. Mas eu lembro que andando, eu tinha $4 no bolso, que era o último dinheiro que eu tinha. Depois de quase 30 dias eu falei, se eu não conseguir hoje algo, eu vou bater na porta do aeroporto, vou pedir para me deportarem, porque de fato eu não consegui. Só que eu tinha tanta fé, e a fé é algo que todo ser humano precisa ter, é enxergar aquilo que você não vê. Ainda que não aconteceu, você precisa enxergar acontecendo. Eu falava que eu ia conseguir. E eu falava, eu tinha $4. Ou eu comia, ou eu pegava ônibus, era o último respiro que eu tinha. E eu andei por quilômetros, talvez dezenas de quilômetros, buscando emprego. E num bairro muito distante de onde eu estava, eu vi uma placa, precisa-se de professor de português. Eu falei, essa é a oportunidade. Bati na porta, sou professor de português, me apresentei como se fosse, mesmo não sendo. Entrei no jogo mesmo não estando preparado, porque muitas pessoas querem estar preparado para começar, querem estar perfeito para poder fazer, e não. Eu falo que é melhor feito do que perfeito, se aprimora no caminho. Sim. E aí eu comecei ali, e aí eles me deram uma oportunidade para uma aula experimental, não sabia o que fazer, como fazer uma aula experimental.
Eu falei, meu Deus do céu, como que é? Tem uma apostila? Tem. Eu olhei pretérito do passado, eu falei, meu, eu não lembro disso. Eu estudei numa escola péssima, eu dormia todas as aulas, eu não sei, entendo nada de gramática de português, mas a aula foi super tranquilo. E como que é, professor Brasil? Como que é isso? O índio, não sei o quê, só foi história. E eu não entendia muito bem o idioma também, então eu falava, galera, hoje é só conversação. Não dá para aprender português falando no outro idioma, então vai ser só português. E aí a gente conseguiu, só conversando, ter uma aula maravilhosa. E eles pediram, quero mais. E aí acho que foi a oportunidade, eu comecei dando aulas. A gente vai fazer um intervalinho agora. Pouco da sua história eu sei, mas eu não sabia tanto, agora eu vou aprender um pouquinho com ele também. Mas enquanto isso a gente vai ver o Edivaldo aqui da Cuidare e na volta do nosso Café Esperto a gente continua aqui com o Jonathan. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar com vocês sobre a estimulação cognitiva do idoso. Ela é de extrema importância, ela melhora o raciocínio, a lógica, concentração, melhora da marcha, prevenção de quedas e a autovalorização. Tá? Ele se sente útil. Porque eu venho sempre batendo na tecla do se sentir útil. O idoso muitas vezes ele acaba não se sentindo útil para a sociedade, o que não é verdade. E com isso vem outros distúrbios psicológicos do idoso. Então, prevenindo tudo isso, o cuidado fica muito mais fácil. A estimulação cognitiva, ela tem grande parceria nisso do idoso se sentir útil. E com isso, o cuidador consegue realizar as atividades dele no dia a dia. Seja uma atividade, um jogo, um passeio, uma atividade na culinária, tudo isso daí vai ajudar grandemente a parte psicológica do idoso. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. De volta aqui ao nosso Café Corporativo de hoje, eu sempre sou fã desse momento com o Edivaldo, porque ele traz uma série de orientações que vale para a gente, vale para a nossa família, vale para o dia a dia. E agora voltando aqui com o Jonathan, vamos falar dessa história aí, que você estava lá na Costa Rica dando aula de português, aí você ficou rico lá, foi isso? E voltou para o Brasil rico já, e aí começou a empreender aqui, foi assim a história, não? Não. Quando eu encontrei a oportunidade, você começa a cavar. Pô, achei um diamante. Achei um pedaço de ouro, aqui tem, então você continua persistindo. E aí eu comecei a bater em todas as escolas. E aí eu comecei a entender que o idioma português era importante naquele país, você tinha demanda, não tinha oferta, e eu comecei a preparar material, comecei a estudar, me preparar para ter resultado. Eu fui para as empresas, batia na porta da empresa, abri negócio, e no final das contas eu estava dando aula dentro da casa presidencial para o presidente da República e para os ministros daquele país. Um imigrante ilegal que chegou dentro da casa presidencial. E aí eu comecei a frequentar lugares que eu não frequentava, estar num contágio social de pessoas que eu nunca tive acesso, e aquilo expandiu minha mente de tal maneira que eu queria viver aquilo para sempre. E aí eu voltei para o Brasil, depois de 1 ano e meio, para visitar minha família, minha mãe, e eu encontrei ela debilitada com saúde, depressão, síndrome do pânico, alguns fatores, e eu resolvi ficar. Então, do mesmo jeito que eu deixei tudo para escrever uma nova história lá e do zero, eu tinha o mesmo desafio agora para começar no Brasil e fazer o quê? Foi fazer o quê? Eu peguei um jornal, comecei a olhar negócios e acabei encontrando um restaurante em Guarulhos. Não sabia nada sobre restaurante. Comprei o restaurante e comecei essa nova empreitada, de fato, num estabelecimento físico que até então eu nunca tive. Esse foi o meu primeiro negócio físico, de fato, com parede, funcionários. Que você tinha lá um endereço. Exato. Tá. E aí você está me contando que esse restaurante, ele não era um restaurante na rua, né? Ele ficava dentro de um... Terminal de carga. De um terminal de cargas. Exato. Dentro de um distrito industrial. Só tinha caminhoneiro. Certo. E esse restaurante ele funcionava bem quando a economia não estava bem. Por quê? Quando as fábricas estão fabricando, as pessoas estão comprando, o transporte público, o transporte rodoviário funciona. Tá. Então os caminhões não estão no pátio, estão em trânsito. Ah, olha só. Então você trabalhava ali, a sua sazonalidade era contrária à economia, era um negócio de crise. Exato. Então quando você não tem, o mercado não está bom, ou a fábrica faltou matéria-prima, parou a fabricação, o caminhão está esperando. Não teve venda, o caminhão está esperando vender para poder transportar. E aí nessa hora o restaurante está cheio. Tá. Então essa era a minha sazonalidade. E eu falei, eu preciso compensar isso, porque como metade do mês eu pago conta, outra metade não, e a minha deficiência era exatamente por conta do transporte, eu falei, eu vou cobrir a minha ferida
exatamente com o antídoto, e é transporte. Comprei o primeiro caminhão. Conversando com os caminhoneiros ali, vocês me ajudam, arruma um motorista, como que eu faço? Aí eu montei uma grande transportadora, começamos com um caminhão, 2, 5, 10, carregava centenas de caminhão de repente. E aí a gente começou mais um negócio. E aí foi fluindo. Hoje você tem quantas empresas? Você tem a empresa de tecnologia, Hoje, que eu sei, né? Aqui em Jundiaí tem a empresa de tecnologia, engenharia, a gente trabalha com redução de desperdício e automação industrial. Tem um centro de treinamento em São Paulo, estético, junto com clínica. A gente trabalha com a educação. E eu trabalho com infoprodutos também, com marketing digital, empacotando o conhecimento de alguns especialistas e escalando na venda online. Muito bom. Agora, o que eu quero saber, que aí é talvez o ponto alto dessa entrevista, é o que você aprendeu com tudo isso. Valeu a pena? É lógico que se você está lá hoje com 18 anos e você pudesse escolher como seria a sua vida, talvez você escolhesse um caminho mais simples, hoje com o conhecimento que tem, mas é utopia, né? A gente fala, se eu voltasse aos 18 anos com o conhecimento que eu... Isso não vai acontecer. Valeu a pena toda essa trajetória? Tudo, faria tudo de novo. Iria para Costa Rica igual. Empreenderia igual, quebraria igual. Porque cada cicatriz, cada fase que a gente vive, por mais difícil que seja, é a preparação para o próximo nível. Eu entendi isso, que quanto mais dói, maior a recompensa é. Quanto mais sangra, maior a cura é. Então eu acho que dessa vida a gente não leva nada. Então são histórias que a gente coleciona e de fato eu fui muito feliz em tudo. Eu vivi sempre de maneira intensa, a cada dificuldade, a cada fase da minha vida eu procurei ser o mais intenso possível e eu sou muito grato a tudo que eu passei. Você acredita que hoje a sua vida é mais inspiração, ou seja, ideias, ou é mais transpiração, trabalho? Não, é inspiração. Para trabalhar, você precisa antes de uma inspiração. Porque só força sem sentimento, sem direcionamento, sem estratégia, eu acredito que não te leva a nada, não, né? Você fica aqui batendo a cabeça na parede. Todo soldado que vive em guerra constante, uma hora ele não faz sentido. Ele cansa. Uma pessoa doente por muito tempo, sem um propósito, ela cansa, ela desiste. Então a inspiração vem primeiro, é o combustível. E aí eu estou inspirado, eu tenho motivos, agora sim eu vou e transpiro. Aí eu coloco aquilo, a mão na massa, para poder realizar. Porque também só a inspiração, ela não funciona. Precisa de ação. E tem muita gente que vive, né? Só na inspiração, Muita gente. Só na ideia, só no plano, mas não tira do papel, não põe realmente em prática, né? Na minha concepção, os dois são extremamente importantes, só que respeitam uma ordem de prioridade. Primeiro eu me inspiro e depois eu transpiro. Tá. Não dá para transpirar e se inspirar, porque você vê escravo. Você começa a transpirar, mas por quê? É o que o brasileiro faz, ele trabalha 30, 40 anos e não sabe por que ele trabalha tanto, ele não sabe onde ele Trabalha quer para se chegar. aposentar. Ele trabalha para pagar conta, trabalha para sobreviver. O modo operante do brasileiro é sobrevivência. E ele não entendeu ainda isso, que ele não tem vida abundante. Ele acha que é normal ele pegar todo o salário, pagar conta, chegar no final do mês, ficar devendo, pega dinheiro num banco para poder cobrir o especial do outro banco. E ele vive nessa loucura e nunca entendeu por quê. E muitas vezes é daí que surge aquela frase, né? O tá ruim, mas tá bom, né? Esse tá ruim, mas tá bom é o seguinte, tá ruim, eu não estou me sentindo bem, mas paciência, é isso que tem, né? O tá bom vem nesse sentido, né? De paciência. Sim, ele não detecta. Ele vive no piloto automático, ele tá à deriva. E a pessoa precisa fazer uma autoanálise. Por que tá assim? Por que eu vivo nessa condição hoje? O que me trouxe até aqui? E principalmente como eu faço para sair desse ciclo? O que eu preciso fazer de diferente para que os meus resultados sejam melhores? Essa autorreflexão faz total sentido. Bom, nós estamos aqui no Café Corporativo hoje com o Jonathan Duque, trazendo para vocês a história dele, a história de superação, mas que pode ser a sua história, pode ser a história de outros também, um pouquinho diferente, com caminhos diferentes, com estradas diferentes, mas que o mais importante é que essa inspiração que ele venha trazer aqui para nós hoje, ela seja usada também no nosso dia a dia. Aproveite, você que está aí na sua casa, convide outros amigos também a conhecerem o Café Corporativo aqui no canal 25, no 525 da NET, ou também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Aproveita, se inscreva no nosso YouTube e todas as semanas tem uma entrevista como essa aqui. Jonathan, ainda para a gente partir para o final da nossa entrevista aqui, hoje você se sente uma pessoa realizada? Muito.
Muito. Sou completamente realizado. E como que eu meço a realização? Através da gratidão. Ontem eu estava ouvindo uma música, conversando com a minha equipe, eu falei, é impressionante como até a música me remete a uma fase maravilhosa da minha vida. E fases maravilhosas não são fases fáceis. São fases de construção, de expansão. E expansão é igual músculo, ele cresce na fadiga, na dor. É só assim que ele expande. E eu tenho gratidão, eu acordo, vejo o dia nublado, igual essa manhã, postei no meu Instagram, eu falei, eu tô feliz, porque ainda que eu não enxergue o sol, eu sei que ele está lá. E eu cheguei aqui em Jundiaí agora, o céu tá azul, é questão de tempo para a nuvem sair. Então eu sou muito grato a tudo que eu vivi até hoje. Você está vivendo um probleminha de saúde agora, né? Tô. Fui diagnosticado com câncer. Mas... O médico falou tá? o médico falou que eu tenho 5% de chance de cura. Eu tô tratando como se fosse uma gripe. E para mim eu tenho 100%. Na verdade, eu tô curado já. Ainda que a medicina diz que não. É questão de tempo. Então eu fiz 2 cirurgias, removi 1/3 do intestino, removi artéria, músculo abdominal, fiz 2 grandes cirurgias nesses últimos 2 meses. Tô em quimioterapia, em processo de quimioterapia. Hoje eu não tô muito legal, um dia que o estado febril, né? Tô com quimioterapia inclusive aqui agora, não sei se dá para ver. Mas a medicina fala, era para você ficar na cama, você não pode, a sua imunidade está 0, eu tô aqui, tô produzindo, tô trabalhando, peguei o carro, vim para Jundiaí, tenho reunião o dia todo e é dessa maneira que eu conduzo. Eu sempre vivo como se fosse o último dia da minha vida e sou muito feliz, inclusive até pelo momento que eu tenho vivido hoje. E eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com você em 2 momentos, né, que eu fui contratado pela sua empresa para fazer palestra lá. Na primeira vez nós fizemos uma palestra e eu aproveitei e eu assisti também a sua fala com seus colaboradores, que me inspirou bastante. Por isso, naquele momento eu já pensei em te trazer aqui no café. E agora, recentemente, né, faz umas 2 semanas, nós tivemos um outro treinamento que eu ministrei lá para a tua turma também, que foi um treinamento de vendas. Sim. E o Jonathan sempre vem complementando, né, Jonathan, com esse sentimento, com essa inspiração, que eu acho bem bacana, né, a gente misturar o técnico com o emocional. Isso dá uma boa mistura, né, dá uma liga. Dá liga, não dá? Dá liga. Dá liga, porque sem técnica também a gente bate cabeça. Sim. Mas com muita técnica e sem inspiração a gente acaba não chegando em lugar nenhum também, não é? Não. É a faísca. Quando a gente traz a inspiração, a motivação, a gente acende. É um gatilho que acende a chama das pessoas e faz elas colocarem em prática com mais amor, com mais paixão, com mais intensidade. Né? E quando a gente fala sobre essa trajetória, a fase que eu vivo, não é para ninguém ter pena e dó de mim, não, porque eu falo que não são 6 letras câncer que vai me paralisar. É a maneira como você enxerga. Quando os seus problemas estão muito grandes, eu falo, os seus problemas não são grandes, a tua fé é pequena. Muda o teu ponto de vista, aumenta a tua fé, aumenta a tua perspectiva, aumenta a tua visão e você vai ver que o teu problema ele não mudou de lugar, ele continua sendo o mesmo. O câncer continua sendo igual. Agora você olha ele de cima. Agora você olha ele de cima. Por isso que eu preciso, para combater um bom combate, seja um câncer, seja uma promoção na minha empresa, seja a construção de um relacionamento, eu preciso estar o tempo todo expandindo o meu campo de visão, que ele é limitado na maioria das vezes. Né? Então é basicamente, por isso a inspiração é importante, por isso o comportamento, a técnica junto com a motivação faz total sentido. Jonathan, muito obrigado por ter vindo ao café. Fico realmente lisonjeado de trazer aqui uma pessoa que eu gosto muito de conversar contigo, eu me inspiro e espero que você possa inspirar muitas outras pessoas também através de uma câmera de televisão, através de contatos pessoais mesmo, das pessoas que você contrata, das pessoas que fornecem equipamentos para você também, mas que acima de tudo você venha dar esse exemplo vencendo cada vez mais, tá? Obrigado. Muito obrigado por ter vindo e parabéns aí pela sua história. Muito obrigado. Vamos para mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco para mais cafeína. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje. Vamos botar mais cafeína nesse negócio aí, porque já foi um cafezinho bem forte aqui com o Jonathan, contando essa história de superação dele.
Realmente, às vezes a gente pensa assim, puxa, minha vida chegou num determinado limite, daqui não passa, tá tudo dando errado. Mas eu gostei muito de 2 momentos do Jonathan. Um onde ele mostra que os problemas seus, eles não vão se solucionar simplesmente porque você pensa positivo, mas sim que você eleva o seu ser a ponto de olhar de cima para baixo para os seus problemas e se sentir mais capacitado para assumir as suas próprias responsabilidades, porque não adianta querer fugir dessa responsabilidade. Um outro ponto também, lá no primeiro bloco, que eu achei bastante interessante da entrevista do Jonathan, é quando ele fala para você largar seu passado, sabe, se desprenda do seu passado. E continuo te pedindo para que você nos acompanhe aqui semanalmente no canal 25 ou 1525 da NET, mas também pelo YouTube na internet, que pode ser acessado de qualquer lugar no Brasil. No Café Corporativo nós temos um acervo de mais de 200 entrevistas e você pode estar aqui conosco também. Um abraço e até a próxima semana em mais um Café Corporativo.